Existe um lugar onde o vento esculpe montanhas de gelo, enquanto papagaios desafiam nevascas a 4.000 metros de altitude. Onde florestas úmidas explodem em verde, enquanto desertos de sal se estendem até o infinito. Onde o maior pássaro voador da Terra planeja entre picos que tocam o céu, e onde aves minúsculas migram do Ártico para construir ninhos na ponta mais austral do continente. A Argentina guarda segredos alados que desafiam toda a lógica de sobrevivência. Criaturas que evoluíram em extremos absolutos, moldadas por forças primordiais que transformaram este território em um laboratório vivo de adaptação. O que você está prestes a testemunhar nunca foi contado desta forma. Prepare-se para descobrir o império secreto das asas. A Cordilheira dos Andes rasga o continente como uma cicatriz vertical de 7.000 quilômetros. E em seu coração argentino, a 6.962 metros acima do mar, reina o Aconcagua. Aqui, onde o oxigênio é escasso e a temperatura despenca a 30 graus negativos, uma silhueta colossal corta o céu azul metálico. O condor andino, Vultur gryphus, abre suas asas que medem 3,20 metros de ponta a ponta, as maiores entre todas as aves terrestres do hemisfério ocidental. Seu voo é uma dança de física pura. Correntes térmicas ascendentes vindas dos vales profundos o elevam sem um único batimento de asa, aproveitando a geometria do vento com precisão cirúrgica. Ele pode permanecer no ar por 5 horas contínuas, percorrendo 300 quilômetros em busca de carcaças que alimentarão não apenas seu corpo de 15 quilos, mas toda uma hierarquia social invisível gravada em seu comportamento milenar. Este não é apenas um necrófago. É um regulador ecológico que limpa paisagens inteiras, impedindo a propagação de doenças em ecossistemas frágeis, onde cada organismo conta. Suas penas negras brilham com reflexos violetas sob a luz andina, enquanto a carúncula vermelha em seu pescoço pulsa como um sinal de status entre machos dominantes. Observá-lo é testemunhar a elegância absoluta da engenharia evolutiva aplicada ao voo de alta altitude. Mas o condor não está sozinho neste reino vertical. A 600 metros abaixo dos picos perpetuamente nevados, onde arbustos retorcidos se agarram a encostas rochosas, o canastero andino, Asthenis modesta, constrói seu ninho com uma arquitetura que a engenharia civil humana levaria décadas para compreender completamente. Aqui, na fronteira entre rocha e atmosfera, a vida não apenas sobrevive, ela proclama vitória silenciosa contra a própria gravidade. Descendo pela vertente oriental dos Andes, a paisagem se transforma radicalmente. A floresta de Yungas emerge como uma explosão verde entre 2.500 e 400 metros de altitude, recebendo até 2.500 milímetros de chuva anualmente das massas de ar úmido vindas da Amazônia. Aqui, entre cedros, cedrela, liloi,
que alcançam 40 metros de altura, e samambaias arbóreas, Dicksonia seloviana. O tucano de peito vermelho, Ramphastus dicoloros, atravessa o dossel com seu voo ondulante característico. Seu bico monumental, medindo 15 centímetros e pintado em degradê de verde, amarelo e vermelho, não é apenas ornamento. É uma ferramenta termorreguladora complexa, irrigada por vasos sanguíneos que dissipam calor excessivo, enquanto a ave navega pelo microclima úmido e sufocante da floresta. Ao contrário do que parece, o bico é majoritariamente oco, sustentado por trabéculas ósseas, que formam uma estrutura reticular mais leve que espuma de poliuretano, permitindo que o tucano alcance frutos em galhos finos demais para suportar outras aves de porte similar. Mas enquanto o tucano domina o estrato superior, no chão coberto de musgos e folhas em decomposição, outra criatura escreve sua história de sobrevivência. O macuco, Tinammus solitarius, a maior ave da família Tinamidae, com seus 2,2 kg, caminha silenciosamente entre as sombras. Seu corpo robusto perfeitamente camuflado pela plumagem marrom olivácea com listras negras que imitam a textura da serapilheira. Seus olhos grandes e escuros captam os mínimos fragmentos de luz filtrada pelo dossel, permitindo navegação precisa mesmo no crepúsculo denso da mata. Diferentemente da maioria das aves, o macuco apresenta inversão de papéis sexuais extrema. A fêmea acasala com múltiplos machos durante a temporada reprodutiva, e são eles que incubam os ovos azul turquesa brilhante por 21 dias consecutivos, abandonando o ninho apenas para se alimentar rapidamente de insetos e frutos caídos. Quando ameaçado, o macuco não voa. Suas asas curtas mal sustentam seu peso, mas explode em corrida, que pode atingir 40 km por hora, entre troncos e lianas, desaparecendo como fantasma vegetal. Mais ao norte, onde a Argentina se encontra com o Brasil e o Paraguai, as cataratas do Iguaçu, Cataratas del Iguaçu, despejam 1.750.000 litros de água por segundo em uma garganta de 82 metros de profundidade. A névoa permanente gerada pelo impacto sobe como cortina fantasmagórica, irrigando a floresta atlântica circundante e criando um microclima, onde a umidade relativa do ar raramente desce abaixo de 90%. A selva misionera explode em verde impossível quando o sol atravessa o dossel a 40 metros de altura. Aqui, onde a Argentina encontra Brasil e Paraguai,
2 milhões de hectares de floresta atlântica resistem como fragmento precioso de ecossistema que já cobriu 1.500.000 quilômetros quadrados. Entre as raízes gigantes dos guatambus, Balphorodendron riedelianum, que levam 300 anos para amadurecer, uma sombra felina se move sem produzir som. A onça pintada, Panthera onca, pesa 120 quilos de músculo comprimido sob pelagem dourada explosiva de rosetas negras, cada padrão único como impressão digital. Seus olhos verde-dourados possuem tapetum lucidum, que reflete luz mesmo na escuridão quase absoluta do chão florestal, amplificando fótons escassos em visão noturna 6 vezes superior à humana. Diferente de outros grandes felinos que matam por asfixia, a onça desenvolveu mordida de força esmagadora, 1.700 libras por polegada quadrada, capaz de perfurar crânios de jacarés e cágados, acessando o cérebro diretamente com caninos que medem 7,5 centímetros. Esta manhã, ela rastreia a capivara, Hydrocoerus hydrocaeris, de 60 quilos, que pasta em clareira às margens do rio Iguaçu, stalking invisível através de samambaias arbóreas, Dicksonia seloviana, enquanto tucanos de bico verde, Ramphastomus dicoloros, gritam alarmes que a presa ignora fatalmente. O ataque dura 3 segundos. Explosão de velocidade que atinge 60 km por hora em distância de 10 metros. Impacto que derruba a presa 3 vezes mais pesada que um humano adulto. E mordida precisa na base do crânio que silencia gritos antes mesmo de começarem. Enquanto a onça arrasta sua presa para galhos baixos de um ingá, Inga uruguensis, comportamento único que protege carcaça de rivais terrestres, outra criatura emerge da serapilheira úmida. O tego, Salvator merianai, maior lagarto da Argentina com seus 1,40 m de comprimento e 9 kg de massa muscular, coberta por escamas negras com faixas brancas, fareja o ar com língua bífida, que detecta moléculas químicas invisíveis. Este réptil onívoro inteligente possui capacidade cognitiva que rivaliza com mamíferos. Estudos demonstram que tegos aprendem por observação, resolvem quebra-cabeças complexos e reconhecem tratadores individuais após anos sem contato. Durante 8 meses do ano ele é caçador ativo, consumindo desde ovos de aves terrestres até frutas de Palmito jussara, Euterpe edulis. Mas quando a temperatura despenca abaixo de 15 graus centígrados em junho, ele se enterra em tocas de até 2 metros de profundidade, entrando em brumação metabólica, onde o coração desacelera para 5 batimentos por minuto. Sua estratégia reprodutiva é fascinante. A temperatura de incubação dos ovos determina sexo dos filhotes. 30 graus centígrados produz fêmeas, 33 graus produz machos, criando vulnerabilidade crítica em era de mudanças climáticas aceleradas. Observá-lo patrulhar territórios de até 1 hectare,
memorizando localização de recursos e rotas de fuga com precisão cartográfica. É testemunhar inteligência reptiliana operando em níveis que ciência demorou décadas para reconhecer e respeitar. Mil e 500 quilômetros ao norte, onde a Argentina estreita-se como cunha entre Bolívia e Paraguai, o Gran Chaco se espalha sob sol, que transforma solo em forno natural. Aqui, a precipitação anual de 450 milímetros cai inteira em 3 meses de tempestades violentas, deixando 9 meses de seca, onde temperaturas atingem 48 graus à sombra escassa dos quebrachos brancos. Aspidosperma quebracho branco. Neste inferno estacional, o tatu-bola, Tolipeutis matacus, desenvolveu defesa que parece engenharia impossível. Quando ameaçado por raposas, Licalopex gymnocercus, ou serpentes como a cascavel, Crotalus duriços terríficos, ele não corre nem cava. Simplesmente enrola seu corpo de 1,5 kg em esfera perfeita, encaixando placas dérmicas ósseas com precisão de cofre blindado. A carapaça, composta por osteodérmicas queratinizadas, que cobrem desde cabeça até cauda, forma proteção tão efetiva que predadores desistem após minutos de tentativas frustradas. Mas esta armadura viva esconde vulnerabilidade crítica. Tatus bola não conseguem regular temperatura corporal eficientemente, dependendo de microclimas em tocas que escavam em bases de formigueiros abandonados. Durante a estação seca, eles podem permanecer inativos por até 16 horas diárias, emergindo apenas no crepúsculo para forragear cupins, besouros e larvas, que detectam com olfato aguçado, através de focinho móvel, coberto por vibriças sensoriais. Seus filhotes nascem com carapaça mole que endurece em semanas, vulneráveis período crítico onde mortalidade atinge 70% devido à predação por teius, Salvator rufescens, e aves de rapina como o caracará, Caracara plancus. Nas mesmas planícies chaquenhas, quando a escuridão finalmente traz alívio térmico, outro caçador emerge com arma química que natureza levou milhões de anos aperfeiçoando. A jararaca do Chaco, Bothrops alternatus, serpente de 1,20 m, coberta por padrão geométrico marrom e creme que mimetiza folhas secas perfeitamente, detecta roedores através de fossetas termorreceptoras entre olhos e narinas. Estes órgãos sensoriais extraordinários percebem variações de temperatura de 3 milésimos de grau centígrado a distância de 50 centímetros, criando imagem térmica tridimensional de presas de sangue quente, mesmo em escuridão absoluta. Seu veneno é coquetel proteolítico complexo. Metaloproteases destroem tecido conjuntivo. Hemorraginas rompem paredes capilares, causando sangramento maciço. E miotoxinas dissolvem fibras musculares, transformando área de mordida em necrose, que se espalha centímetros por hora. Uma cascavel adulta carrega até 250 miligramas de veneno, quantidade suficiente para matar 15 humanos adultos, armazenado em glândulas modificadas conectadas a presas ocas, que funcionam como seringas hipodérmicas retráteis.
Os esteros del Iberá, 1.300.000 hectares de humedais rasos, canais flutuantes e embalsados que se movem com o vento, sustentam densidade de vida que rivaliza com o Pantanal brasileiro. Aqui, onde a água nunca ultrapassa 2 metros de profundidade e temperatura pode oscilar 30 graus entre dia e noite, o jacaré overo, Caiman latirostris, governa como predador de topo em ecossistema onde hierarquia é fluida, como as próprias águas. Machos adultos atingem 2,5 metros de comprimento e 80 quilos. Corpo encouraçado coberto por osteodermos, que funcionam como painéis solares biológicos, absorvendo calor durante manhãs frias, quando a temperatura corporal pode estar abaixo de 15 graus. Ao contrário de crocodilianos africanos e asiáticos, jacarés desenvolveram tolerância notável a variações térmicas, permanecendo ativos em águas que oscilam entre 10 e 38 graus centígrados. Suas mandíbulas abrigam 72 dentes cônicos dispostos em padrão intercalado que cria armadilha impossível de escapar. Presas como tarariras, róplias, malabáricos, são capturadas em explosão que gera força de mordida de 1.800 newtons, suficiente para esmagar carapaça de caga do pescoço de cobra, Hidromedusa tectifera, como se fosse biscoito. Durante época reprodutiva, entre novembro e janeiro, fêmeas constroem ninhos de vegetação em decomposição que geram calor metabólico, mantendo ovos entre 31 e 33 graus durante 75 dias de incubação, temperatura que determina sexo dos filhotes através de mecanismo epigenético ainda incompletamente compreendido pela ciência. Nas mesmas águas calmas, onde jacarés tomam sol em bancos de areia, drama completamente diferente se desenrola sob superfície espelhada. Entre 1.700 e 2.200 metros de altitude, onde geadas noturnas cristalizam orvalho, mesmo em pleno dezembro, o bosque de tabaquilo, Polylepis australis, cria microclima único. Estas árvores retorcidas de casca, que descama em lâminas papiráceas vermelhas, formam última linha arbórea antes da puna. E em suas copas habita criatura tão especializada que sua sobrevivência depende de região geográfica não maior que 100 quilômetros quadrados. O rato chinchila de montanha, Abrocoma cinerea, roedor de 300 gramas, coberto por pelagem cinza prateada, tão densa que parasitas não conseguem penetrá-la, vive exclusivamente em colônias que habitam fendas rochosas em paredões verticais. Suas patas traseiras modificadas possuem almofadas plantares rugosas, que funcionam como sapatos de escalada biológicos, permitindo corridas verticais em superfícies que alpinistas humanos considerariam tecnicamente desafiadoras. Descendo novamente em altitude e latitude, a paisagem muda radicalmente quando alcançamos a estepe patagônica. Aqui, ventos que cruzaram milhares de quilômetros de Oceano Pacífico chegam espremidos e secos pela cordilheira, depositando míseros 200 milímetros anuais em planície que se estende por 800 mil quilômetros quadrados. Neste deserto frio varrido por ventos que atingem 140 km por hora,
O guanaco governa como herbívoro dominante. Estes camelídeos de 120 quilos e 1,10 m de altura nos ombros descendem de ancestrais que cruzaram ponte terrestre de Bering há 3 milhões de anos, colonizando a América do Sul quando continentes finalmente se conectaram. Sua adaptação ao ambiente extremo é catálogo de engenharia fisiológica. Hemácias ovais transportam oxigênio com eficiência 30% superior à de mamíferos similares, permitindo atividade vigorosa em altitudes onde humanos sofrem mal agudo das montanhas. Pelagem dupla com subpelo de 20 mil fibras por centímetro quadrado isola contra ventos gelados que roubam calor corporal. E rins concentram urina a níveis que matariam a maioria dos mamíferos, conservando água preciosa em ambiente onde chuva é memória distante. Guanacos vivem em haréns. Macho dominante controla grupo de 5 a 15 fêmeas e suas crias, defendendo o território de até 5 km² contra machos rivais através de combates ritualizados que envolvem cuspir, empurrar com o peito e, ocasionalmente, morder pescoços, até que perdedor recua sangrando, mas raramente morto. Predação vem principalmente de pumas que desenvolveram técnica específica para camelídeos. Aproximação paciente, aproveitando o relevo ondulado. Seguida de corrida explosiva visando o pescoço, onde mordida seccionando o jugular causa morte por exsanguinação em menos de 2 minutos. Mas a estepe esconde predadores que operam em dimensão completamente diferente. Sob arbustos de colapiche, na sálvia glomerulosa, cujas raízes penetram 3 metros em busca de água subterrânea, o escorpião patagônico, Botriurus burmeisteri, espera imóvel como estátua de âmbar. Este aracnídeo de 7 centímetros, coloração marrom-terra que mimetiza solo com perfeição fotográfica, possui veneno neurotóxico complexo que paralisa artrópodes em segundos, mas causa apenas dor moderada em mamíferos. Evolução calibrou potência exatamente para presas disponíveis, desperdiçando nenhum recurso metabólico em excesso desnecessário. Seus pedipalpos modificados funcionam como sensores vibracionais tão sensíveis que detectam o movimento de besouro cascudo a 50 centímetros através de solo compactado, triangulando posição com precisão de radar biológico. Quando presa aproxima-se, escorpião executa ataque em 2 tempos. Primeiro, captura com pinças, depois curva a cauda sobre corpo em arco impossível. Ferrão penetrando o exoesqueleto da vítima e injetando o coquetel que desliga sistema nervoso central, enquanto enzimas digestivas predigerem tecidos internos. Mais ao sul ainda, onde bosques encontram estepe em fronteira ecotonal abrupta, lagos de origem glacial refletem picos nevados em águas transparentes. O lago Nahuel Huapi,
com seus 464 quilômetros quadrados e profundidade que atinge 464 metros, abriga mistério que confunde ictiologistas há décadas. Aqui vivem truchas arco-íris, Oncorhynchus maiquis, introduzidas da América do Norte em 1904, que se tornaram superpredadores destruindo populações nativas de pejerreis, Odontestes hatcheri, através de predação implacável de ovos e juvenis. Mas a tragédia ecológica criou oportunidade evolutiva inesperada. A lontra do rio, Lontra provocax, endêmica dos lagos patagônicos e criticamente ameaçada com menos de 1.000 indivíduos restantes, descobriu que truchas invasoras são presas mais fáceis que peixes nativos coevolutivos. Estas lontras de 12 quilos e 1,40 m desenvolveram técnica de caça específica. Mergulham a 10 metros de profundidade, onde truchas descansam em estruturas rochosas, aproximando-se contra a corrente para evitar detecção olfativa, e atacam em explosão de velocidade subaquática que atinge 3 metros por segundo. Suas presas não são dentes caninos alongados como felinos, mas molares trituradores modificados que esmagam ossos de peixe com facilidade brutal, permitindo consumo total, incluindo espinhas que outros predadores rejeitam. Lontra do rio é indicador ecológico crítico. Sua presença sinaliza águas pristinas com mínima contaminação, pois seu metabolismo acelerado torna-a extremamente vulnerável a poluentes bioacumulativos como mercúrio e PCBs, que concentram-se exponencialmente em predadores de topo de cadeias aquáticas. A Argentina não é apenas nação, é museu vivo, onde a evolução ainda escreve capítulos novos em tempo real. Laboratório natural, onde processos que criaram toda a biodiversidade terrestre continuam operando sob nossos olhos se tivermos paciência para observar. Mas estas maravilhas persistem em equilíbrio precário. Habitat fragmentado, clima alterado, espécies invasoras e perseguição humana convertem-se em forças seletivas, novas, operando em velocidade 1000 vezes superior à que vida consegue adaptar-se. O que testemunhamos hoje pode ser memória amanhã, a menos que escolhamos valorizar diversidade biológica não como luxo estético, mas como biblioteca de conhecimento insubstituível. Se esta jornada despertou em você senso de assombro, responsabilidade ou simplesmente curiosidade sobre destinos destes seres extraordinários, deixe sua marca. Um like que amplifica a mensagem, inscrição que sustenta trabalho de documentação, comentário compartilhando qual criatura tocou você mais profundamente. A Argentina selvagem continua escrevendo sua história. A pergunta que permanece é: estaremos presentes para testemunhar próximos capítulos? Ou apenas leremos sobre eles em registros de mundo que permitimos desaparecer?
Das geleiras fueguinas às selvas misioneras, você atravessou a Argentina. Agora, siga para norte, onde tepus ancestrais guardam ecossistemas que o tempo esqueceu. Onde a cachoeira mais alta do planeta despenca 979 metros em queda livre que cria névoa visível a quilômetros. Onde 1000 espécies de peixes colorem rios que parecem aquários naturais, explodindo em biodiversidade. Venezuela selvagem continua a jornada que começou aqui, mesmo continente. Realidades paralelas. Descubra agora o próximo capítulo da América do Sul que ninguém te mostrou antes. O vídeo está aqui no canal esperando por você.